gente, né? Isso pode ser que ajude também. Se vocês não estiverem vendo meus slides, vocês me avisam, tá? Sobre a tabela periódica, porque quando eu abro esses slides assim, vocês acabam desaparecendo para mim e fica só os slides mesmo. Bem, qual que é a substância mais abundante que tem no espaço? O elemento químico mais abundante do universo é o hidrogênio. Estima-se que ele constitui 75% da massa de toda a matéria, e que representa 93% dos átomos do cosmos. Ele é também o elemento químico mais simples e mais leve, com apenas um próton no núcleo e um elétron na sua eletrosfera. Por isso que é mais simples a gente fazer sempre as contas na quântica com um átomo de hidrogênio, porque ele só tem um elétron e um próton. Então as contas ficam mais simples por esse simples fato. Quando você vai colocando mais elétrons e mais prótons, já começa a ter outros tipos de interações, então as contas vão ficando também bem mais complexas, tá? Bem, em relação à tabela periódica, por que organizar, descobrir elementos, como que esse trabalho vem sendo feito? Esse trabalho é feito sozinho? Por que ter uma tabela com elementos conhecidos? Ó, espero que já aqui no CBJ ninguém acredite que a tabela periódica foi formulada dessa fórmula aqui, ó, com Mendeleev, que é um dos principais nomes da história da tabela periódica. Ele acorda repentinamente, tem um insight que ele descobre e consegue ordenar todos os elementos de uma forma ideal, né? Eu espero que ninguém saiba que o trabalho dele não foi feito assim, tá? Isso daqui é uma visão equivocada de como que acontece a ciência. Ou que ele, no caso, tropeçasse, os elementos caíssem de uma forma totalmente ordenada. O trabalho científico envolve muito mais estudo, muito mais horas de estudo, tá? Bem, o contexto histórico sobre a evolução da tabela periódica. Bem, possui uma gênese principalmente voltada ao iluminismo no século XVIII. Durante esse iluminismo, houve principalmente um avanço no pensamento crítico, houve uma quebra da velha lógica teocêntrica do século XVII. Dá início a uma nova fase de revolução científica e novos tempos em frente à pesquisa científica, e também envolve mais investimento nesse tipo de conhecimento, tá? Um dos nomes que trabalhou com a tabela periódica foi Antoine Lavoisier, foi francês, publicou uma lista com 100 elementos químicos, organizou em 5 grupos: substâncias simples, metálicas, não metálicas, salificáveis e terrosas. Não foi totalmente aceito pela comunidade científica da época, pois era muito imprecisa, né? Apresentava alguns valores de massa e propriedades um pouco diferentes do que a gente conhece hoje. Ele morre em 1794. Olha só essa tabela periódica aqui, que diferente, né? Muito diferente da convencional que a gente está acostumado. Outro nome importante da história da tabela periódica foi Johann Dobelier, foi alemão, ele é conhecido pelas tríades de Dobelier. Grupo de 3 elementos com massas parecidas formavam uma tríade, o cálcio, o estrôncio e o bário, e percebeu que a massa do átomo de estrôncio correspondia a aproximadamente à média dos valores das massas atômicas do cálcio e do bário. Não foi aceita porque alguns metais não obedeciam essa regra, ficando fora das tríades. Então, olha aqui o exemplo do trabalho dele. No ano de 1824, enquanto estudava os elementos químicos cálcio, bário e estrôncio, percebeu uma relação entre suas massas atômicas. A massa do átomo de estrôncio apresentava um valor próximo da média da massa dos outros 2 elementos. E a esta observação ele nomeou como tríades dos elementos químicos. Então você pode ver aqui, ó, o cálcio, o bário e o estrôncio. Se você somar a massa do cálcio com a massa do bário e dividir por 2, vai dar muito próximo ali da massa do estrôncio. Então, aí a gente já começa a ver que existia uma certa periodicidade, uma certa ordem, assim, entre esses elementos químicos, tá? Sobre o trabalho de Alexandre-Émile Bergeny-Courtois, também é francês, ele propôs um modelo que ficou conhecido como parafuso telúrico, ordem crescente de massas atômicas. O cilindro era dividido por linhas verticais de modo com que os elementos que possuíssem propriedades semelhantes apareciam uns sobre os outros dentro dessas faixas. O problema da tabela periódica dele é que, apesar de estar em uma posição próxima da correta, em ordem crescente, eles apresentavam algumas propriedades diferentes dos demais elementos situados nessa mesma faixa. E ele morre em 1886. Olha só esse modelo de tabela periódica, como é bem diferente da que a gente conhece hoje. Esse é o parafuso telúrico.
Aí o trabalho do John Alexander Newlands, é um britânico, ele se inspirou em música, então ele colocou notas musicais para ordenar os elementos da tabela periódica. Enfileirou os elementos em ordem crescentes de massa atômica. O problema do modelo dele é que só era coerente até chegar ao cálcio, e não valia para os elementos que vinham depois dele e as massas. Ele morre em 1898. Então, olha só que interessante. Tem ali o Do, Ré, Mi, Fá, Sol, La, Si, e os elementos em uma certa linha periódica que, no caso, o primeiro elemento de cada um era o oitavo em relação à linha anterior. Ele tinha as mesmas propriedades dos primeiros elementos dessa linha anterior, lei das oitavas. Mas vocês conseguem reparar que é sempre buscando alguma periodicidade, algum tipo de lógica, até a gente conseguir chegar na tabela periódica que a gente tem hoje. Aí, a partir daqui, a tabela periódica começa a ficar mais próxima do que a gente conhece hoje em dia, tá? E foi principalmente por causa do trabalho desses dois cientistas, do Julius Lothar Meyer e do Dmitry Mendeleev. No caso, o Meyer era alemão e o Mendeleev era russo. Ambos construíram suas tabelas periódicas de forma semelhante, listando os elementos de uma linha ou coluna em ordem de massa atômica, iniciando uma nova linha ou coluna quando as características dos elementos começavam a se repetir. A partir daqui, começa a consolidação da tabela periódica. Sobre o trabalho de Meyer. Meyer publicou 2 trabalhos. O primeiro, em 1864, publicou uma tabela com 44 elementos arranjados pelo conceito de valência. O segundo, em 1870, foi uma expansão do primeiro, listando os elementos em linhas ou colunas ordenadas pela massa atômica e começando uma nova coluna ou linha quando as características dos elementos começavam a se repetir. Já o trabalho do Mendeleev, ele começou seus trabalhos sobre a organização dos elementos em 1860, mas ele só publicou o seu trabalho em 1870. Foi um sistema sugerido dos elementos. A princípio, a tabela listava os elementos verticalmente em ordem crescente de massas atômicas e na horizontal, os agrupava segundo suas propriedades químicas. Sua tabela foi uma construção juntando os trabalhos de Daubigny, Courtois e Newlands, ou seja, o trabalho dele não foi baseado em observações neutras, né? Ele teve que recorrer à fundamentação teórica que esses outros cientistas já estavam compartilhando entre eles sobre a tabela periódica para tentar então entender e conseguir elaborar um modelo que fosse um pouco mais explicativo e mais eficaz, tá? No caso, esse é o exemplo da tabela do Maia. Também a gente pode encontrar bastante semelhança com o que a gente conhece hoje. E essa daqui é do Mendeleev. O que é interessante da tabela periódica do Mendeleev é que ele já listava alguns elementos que ainda não eram conhecidos na época e já deixava o espaço para aquele elemento que ele poderia ser, no caso, desenvolvido mais tarde, que ele pudesse ser encontrado em outra forma mais tarde, tá? Então ele já deixava esse espaço atômico para essa lacuna que tinha. Isso ajuda muito nas pesquisas posteriores também, tá? Entre os dois, Mendeleev foi mais aceito por 3 motivos. Primeiro, deixar espaços na tabela que pareciam corresponder a um elemento que ainda não havia sido descoberto. Segundo, ignorar ocasionalmente a ordem sugerida pelas massas atômicas e trocar elementos adjacentes, tais como telúrio e o iodo, para classificá-los corretamente nas famílias químicas. E o terceiro, porque Meyer duvidou de suas conclusões. Ele hesitou frente a algumas questões feitas pela comunidade científica sobre sua tabela periódica. Então, no caso, essa questão de você argumentar frente à comunidade científica, seja nos congressos, nas palestras, seja nas comunicações, na defesa de dissertação, nessas defesas que tem, você geralmente tem pelo menos 3 avaliadores especialistas daquela área que também comentam sobre o teu trabalho e tentam, quem sabe, melhorar ele, fazer algumas críticas, algumas perguntas, também para avaliar se aquele conhecimento que você está desenvolvendo ele é realmente válido, tá? Então, é um trabalho muito mais, assim, refinado com relação ao que a gente tem principalmente em redes sociais, que não tem não tem nenhum especialista da área para verificar se aquele conteúdo que tem nas redes sociais ele é um conteúdo bom ou se é um conteúdo ruim, né? Então, tem essa questão aí da revisão por pares, que é muito presente na ciência, tá?
Sobre o trabalho do Henry, ele já é um pouco mais atual, do século XX. O inglês, com os trabalhos sobre radioatividade e raio-x, Moseley relacionou de forma exata as linhas espectrais fora da região do visível com o número ordinal, denominado número atômico, que posteriormente constatou-se ser o número de prótons do núcleo. Quando os átomos foram arranjados de acordo com o aumento do número atômico, as inconsistências existentes na tabela de Mendeleev desapareceram. E com isso chegamos ao critério final de organização, é o número atômico, tá? É bem importante que vocês entendam que essa tabela, como a gente conhece ele, ela está principalmente ordenada conforme o número atômico, que é o número de prótons e elétrons que tem cada elemento, que é o que define as principais características dele, e é um princípio elementar de cada um desses elementos, tá? Então, se tiver uma perguntinha daqui a pouco sobre qual que é a propriedade atômica que define a ordem dos elementos, vocês podem colocar que é o número atômico, tá? Que é a pergunta que vai ter daqui a pouco. Sobre a versão popular da tabela. Em 1923, o americano Horace Groves Demme publicou uma versão curta e mais semelhante com o que a gente via de Mendeleev. Então, olha como é que ela está organizada hoje, mais próximo do que a gente tem hoje. E aqui começam algumas atividades que daí a gente vai ter que fazer junto mais tarde. Mas para agora eu já tô feliz o suficiente com o que a gente vem desenvolvendo na manhã de hoje, e eu quero deixar esses próximos minutinhos para a gente fazer o formulário, tá? Para até ajudar em alguma questão, se vocês tiverem alguma dificuldade.